conhecer o trágico fim de Chewbacca. Pois é, nosso Wookiee favorito teve um triste destino na antiga linha do tempo da franquia, mas existia algo muito mais sombrio e perigoso por trás dessa história, uma ameaça que colocou a galáxia em risco e ceifou a vida de trilhões de indivíduos. Então vem comigo para descobrir o que aconteceu e como Chewbacca morreu no Legends de Star Wars. Bom, Chewbacca é com certeza um dos personagens mais queridos da saga, acompanhando Han Solo em inúmeras aventuras e sendo seu companheiro número 1 e estimado copiloto, além de sempre ajudar e proteger nossos heróis rebeldes Luke e Leia de diversos perigos ao longo da história. Chewie, como também era conhecido, foi um Wookiee do planeta Kashyyyk. Em certo ponto de sua longa vida, Chewbacca foi escravizado pelo Império Galáctico e forçado a trabalhar nas minas de especiarias, sendo eventualmente libertado pelo contrabandista Han Solo. Desse momento em diante, o Wookiee criou um verdadeiro vínculo de amizade e gratidão pelo humano, o acompanhando em décadas e décadas de missões e aventuras, sendo uma das peças-chaves na luta contra o regime imperial durante a Guerra Civil Galáctica e ajudando a Aliança Rebelde a destruir o Império e trazer liberdade para a galáxia. No atual cânone da franquia, Chewie segue vivo e muito bem obrigado, tendo sido morto entre aspas durante o filme Ascensão Skywalker, quando a Rey acaba destruindo uma nave da Primeira Ordem que o levava como prisioneiro, o que claro, não era o caso, já que minutos depois é revelado que o Wookiee estava são e salvo em uma nave ao lado. Mas no Legends de Star Wars, a história é bem diferente. Por volta de 24 anos depois da Batalha de Yavin, a galáxia estava em relativa paz. A Nova República reinava enquanto tentava negociar com os remanescentes imperiais, e facções e organizações começaram os acordos com ela. A nova Ordem Jedi do Grão-Mestre Luke Skywalker também estava bem próspera, atraindo centenas de estudantes de todos os cantos da galáxia, de todas as idades e espécies possíveis, desde crianças de 6 anos para menos até adultos formados de 20 a 30 anos para mais. Porém, uma ameaça se aproximava pelas sombras, um inimigo que seria o maior já visto e enfrentado na história da galáxia, os Yuuzhan Vong. Os Yuuzhan Vong eram uma espécie brutal, insana e violenta vinda de outra galáxia que não é a de Star Wars, que inclusive eu já entrei em mais detalhes nesse vídeo aqui. De qualquer maneira, esse povo possuía enormes naves simbióticas e era uma espécie tão autodestrutiva que eles obliteraram a sua própria galáxia com inúmeras guerras, os obrigando a migrar para outra, em uma viagem que durou milênios. Finalmente, na Era da Nova República, eles chegaram na galáxia da saga e declararam guerra contra tudo e todos, querendo colonizar esses novos mundos, entrando assim em combate com a Nova República e a Nova Ordem Jedi. Os Yuuzhan Vong deram muita dor de cabeça, não só por suas táticas extremamente brutais e desumanas, ou suas enormes naves e poderio militar, mas também porque eles não existiam dentro do espectro da força, ou seja, havia espécies que eram naturalmente resistentes ou até imunes à força, como os Hutts e os Toydarianos, mas no caso dos Yuuzhan Vong, eles estavam completamente fora do campo da força, porque eles eram uma espécie tão violenta, sádica e destrutiva que a própria força se desprendeu deles com o passar do tempo, fazendo-os se separarem completamente dela. Isso deu muito trabalho para Luke e para os seus Jedi, já que seus golpes e técnicas da força não funcionavam diretamente neles, somente de forma indireta, como por exemplo, usar o Force Push em uma caixa ou uma pedra gigante e arremessá-la em um dos Yuuzhan Vong. Mas técnicas diretas como o estrangulamento da força não funcionavam neles, porque a força não conseguia atingi-los diretamente. Para você ter ideia, a guerra Yuuzhan Vong foi tão brutal que se tornou a guerra com maior contagem de mortos da história. O número passava de trilhões, sem contar os diversos planetas que foram completamente dizimados no processo. No início da guerra, em 25 DBY, a Nova República e a Nova Ordem Jedi ainda estavam perdidas sobre como combater os invasores extragalácticos, tentando entender o inimigo, e enquanto isso, os Yuuzhan Vong estavam destruindo tudo que viam pela frente, utilizando diversas táticas, entre elas a muito famosa e temida tática do Yogan Core, uma manobra extremamente ofensiva que visava destruir planetas inteiros. Para aplicar o Yugan Core, eles utilizavam o Dovin Basal, uma ferramenta viva simbiótica utilizada na propulsão dos motores de suas naves para colidir com o planeta. O Dovin Basal possuía um formato meteórico e era gigantesco, e ele ainda era capaz de manipular a gravidade. Sendo assim, ele conseguia puxar a lua de um planeta e tirá-la de sua órbita para que ele colidisse com o próprio planeta, fazendo com que grande parte da superfície fosse destruída de uma vez só, liquidando bilhões de vidas em
em uma só tacada. Os Yuuzhan Vong utilizaram o Jugendscore no planeta de Sernpidal, na orla exterior. Eles tentaram fazer com que parecesse um desastre natural que estava acontecendo no planeta, enquanto a lua de Dobido ia de encontro com a superfície do planeta. Enquanto isso, Lando Calrissian havia enviado Han, Chewie e o filho mais novo de Han e Leia, o Anakin Solo, para Sernpidal para coletar uma remessa para a Nova República. Porém, logo eles descobriram sobre o desastre e tentaram ajudar a evacuar os cidadãos do planeta, já que a lua de Dobido iria colidir com Sernpidal em algumas horas. Enquanto Chewie e Han colocavam o máximo de pessoas na Falcon e em outras naves estelares, Anakin Solo e o prefeito correram para a cidade para ajudar as pessoas de lá, as colocando em transportes que estavam sendo disponibilizados. Logo quando a lua de Dobido estava prestes a colidir, Anakin Solo foi arremessado para longe por uma forte rajada de vento e Chewie foi atrás dele para resgatá-lo. Ele conseguiu trazê-lo de volta à Falcon, mas outra forte rajada de vento jogou Chewie para bem longe da nave, e com a lua quase colidindo no planeta, Anakin Solo pilotou a Falcon enquanto Han Solo ficou na rampa e esperando por Chewie, mas era tarde demais e não havia mais como salvar Chewbacca. Eles então fugiram enquanto Dobido começava a colidir com Sernpidal, com milhões de cidadãos que não conseguiram fugir, morrendo com a colisão. E no meio deles, Chewbacca rugia furiosamente e orgulhosamente, tendo uma morte digna de um Wookiee herói, eventualmente sendo esmagado com a colisão da Lua com o planeta, graças aos Yuuzhan Vong e suas táticas nefastas, destruindo o planeta, seus habitantes e engolindo o nosso Wookiee favorito em chamas flamejantes. Após a morte de Chewie, Han ficou muito ressentido com seu filho, Anakin Solo, o culpando pela morte de seu companheiro, já que Chewie voou para longe por ter salvo Anakin e por Anakin ter pilotado a Falcon para sair do planeta quando Chewie mais precisava deles. Porém, um bom tempo depois, ainda durante a guerra, Han finalmente perdoou seu filho, mas a dor de ter perdido seu irmão e seu melhor amigo o acompanhou para o resto de sua vida. Após sua morte, Chewie se tornou uma lenda em Kashyyyk, com seu rosto sendo esculpido em uma grande árvore Vroshir, típica do planeta dos Wookiees. C-3PO e R2-D2 faziam questão de contar histórias sobre as aventuras do grande Wookiee ao lado de Han Solo pela galáxia, para que assim as próximas gerações Wookiee se inspirassem na grande lenda que foi Chewbacca. Seu filho e sobrinho Lumpuaru e Lowbacca também se dedicaram a saldar a dívida de vida sagrada que Chewie possuía com Han. Inclusive, Lowbacca eventualmente ingressou na nova Ordem Jedi de Luke e entrou na guerra ao lado deles, sendo um Wookiee sensitivo à força, algo extremamente raro. Muitos visitaram o memorial de Chewie após sua morte, louvando o incrível guerreiro leal que ele foi em vida. Para muitos, era exatamente isso que Chewie personificava, um senso de coragem e lealdade que o fez o grande herói que ele se tornou. Apesar de sua morte ter sido muito trágica e pesada, os Wookiees faziam questão de contá-la em detalhes, pois na cultura Wookiee, quanto maior e mais sofrida for sua morte, mais você será honrado. E para eles, uma lua inteira ter sido precisa para ceifar a vida de Chewie era um feito de extremo orgulho e honra para eles. E já que o assunto é esse, que tal desbravar nossa playlist sobre o Legends para conhecer mais histórias como essa? Ou então se aprofundar na sociedade e na espécie dos Wookiees? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.